Oi, gente. Um velhinho que gosta de utilizar vermelho veio trazendo muitos presentes no final do ano. E não, eu não estou falando do Papai Noel. Eu estou falando do Lula. E quero falar com vocês desses presentes que, verdade seja dita, eu não estava esperando que seriam tão bons quanto os que a gente recebeu. Alguns podem achar que talvez eu tivesse pessimista devido aos últimos 4 anos que a gente viveu, não é? Então foram 4 anos muito complicados e a gente fica com a expectativa diminuída, né? A gente diminui a expectativa, a gente começa a ficar muito desconfiado, começa a achar que as concessões para o Centrão serão muito grandes. Quando veio a notícia de que Nízia Trindade Lima, essa que vocês veem aí, não seria indicada para o Ministério da Saúde, porque era alvo de uma chantagem do Arthur Lira, o presidente da Câmara. Isso foi noticiado pelo UOL. Eu realmente fiquei preocupado e comecei a achar que, poxa, será que nós vamos ter de novo que abrir mão do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, para fazer concessões para figuras como Arthur Lira? Felizmente, o meu pessimismo se mostrou equivocado e a pontinha de otimismo que eu tinha, que eu torcia para que Nízia Trindade Lima fosse indicada, se confirmou e ela, sem sombra de dúvidas, é o principal presente que Lula nos deu. Uma pessoa que dedicou a vida à divulgação da ciência, a aproximar a ciência da sociedade depois dessa era de negacionismo do Bolsonaro. Esse é o maior presente. Mas, verdade seja dita, existem outros presentes trazidos pelo Lula para a gente. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de Flávio Dino. Depois, um ministério que teve Sérgio Moro, um ministério que teve o André Mendonça. Temos agora como ministro da Justiça Flávio Dino, uma pessoa que tem uma trajetória, juiz federal, né, presidente de associação, e comprometida com justiça social, enfim, é uma pessoa que realmente foi uma indicação brilhante e ele deu uma entrevista recentemente no Roda Viva que mostra como foi um presente bom. Ainda não está confirmado o nome, mas Marina Silva provavelmente será ministra do Meio Ambiente. Verdade seja dita, qualquer nome depois do Ricardo Salles, de querer passar a boiada da desregulação durante a pandemia, aproveitando os olhares da imprensa para a pandemia, seria um nome melhor. Mas Marina é uma pessoa com muito mais reconhecimento nacional e internacional na área do meio ambiente. Alguns vão imaginar que Fernando Haddad não seria um nome tão bom. Mas esses se esquecem que Fernando Haddad não só é o melhor intérprete do programa do PT, mas era o nome mais à esquerda entre os nomes que estavam sendo cogitados. Gente, na época estavam falando em Armínio Fraga, Pércio Arida, não é? Nomes muito mais liberais do que o Haddad, que está, eu diria, numa corrente social-democrata. Dentro das opções que estavam na mesa, Haddad, sem sombra de dúvidas, é a melhor. E mais do que isso, quem tem acompanhado Haddad e suas intervenções e suas falas na economia percebe que é uma pessoa com responsabilidade social e fiscal e uma pessoa que quer uma reforma tributária progressiva, uma reforma que traga justiça tributária. É verdade que a indicação dele, do Bernardo Api, a única das indicações que a gente pode ficar um pouco com o pé atrás, não é? Porque o Eduardo Moreira recentemente disse que o Bernardo Api não seria uma pessoa com tanto compromisso na justiça tributária, mas o Haddad, fora isso, tem predominantemente em suas indicações, em sua postura, sendo bem confiável nesse tema. A Anísia, eu só queria lembrar para vocês, substitui figuras como Pazuello, General Pazuello na saúde, enfim, espetacular. O Mauro Vieira, um indicado do Celso Amorim,
substituindo uma cadeira que até algum tempo atrás foi ocupada pelo Ernesto de Araújo. Se você não se lembra quem é o olavista Ernesto de Araújo, eu tenho inveja de você, porque eu também queria me esquecer de quem foi o Ernesto de Araújo, quem é o Ernesto de Araújo. Eu queria me esquecer magicamente dele, mas infelizmente certas coisas eu não esqueço. Eu não esqueço, por exemplo, que ele dizia que mudança climática era uma conspiração marxista. Vocês podem imaginar como isso era recebido no exterior, quando se dizia que o premier brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, né, a figura ali, né, que representa o Brasil, pensava daquela forma. Agora temos uma pessoa muito mais séria, ele está bem sério, inclusive nessa foto, o Mauro Vieira, né? Na educação, Camilo Santana também é um belo de um presente do Lula. Finalmente, uma pessoa do Ceará que ajudou a construir a melhor educação pública do Brasil, que é do Ceará, sim, de um estado do Nordeste, vai assumir a pasta da educação. E o Camilo Santana vai fazer uma dobradinha com a Isolda Sela, atual governadora do Ceará, que também tem um papel muito importante nessa transformação da educação do Ceará. Então, pessoas, no plural, que têm esse papel, vão assumir o Ministério da Educação. E a educação é muito, mas muito importante. E mais um ministério que não foi moeda de troca com o Centrão, que não foi moeda de troca com a turma do Arthur Lira. Terão alguns ministérios de moeda de troca? Sim, mas saúde, educação, desenvolvimento social, fazenda, muitos dos principais ministérios não vão ficar com essa turma, né? E para quem teve os olavistas ocupando o Ministério da Educação e na Fazenda, para quem teve Paulo Guedes e agora temos Fernando Haddad, a evolução é absolutamente clara, evidente. Temos agora o Ministério dos Direitos Humanos com Silvio Almeida. O que eu preciso falar sobre essa figura internacionalmente reconhecida? Alguns disseram que ele não tem tanto trânsito com os movimentos sociais. Eu até acredito que ele é mais um intelectual renomado, respeitado no mundo todo, mas que a relação dele com os movimentos sociais não é tão profunda assim. Mas ter um nome dessa estatura no Ministério dos Direitos Humanos é importante. E é uma oportunidade também para os movimentos sociais dialogarem com ele e ele realizar indicações ligadas aos movimentos sociais para secretarias, para que esse diálogo seja aprofundado. Não é? Eu quero falar também do golaço do Lula, do presente lindo da Margareth Menezes, não só como cantora, mas uma pessoa ligada à cultura, à promoção do patrimônio cultural, enfim. Foi uma pessoa com experiência de gestão excelente. A Cida Gonçalves, que tem uma história ligada à luta das causas das mulheres, outra indicação brilhante. E é bom lembrar que a Aniele Franco, que traz a memória da Marielle Franco, também tem trajetória para assumir o ministério que ela vem a assumir, né, da igualdade racial. Ela é uma pessoa que tem a memória e o simbolismo de Marielle Vive, mas tem a própria trajetória, o brilho próprio para abrilhantar o ministério. Enfim, nesse dia 25 de dezembro, eu quero agradecer a um velhinho que gosta de usar vermelho pelos presentes que trouxe para a gente. Presentes que, admito, em várias indicações superaram a expectativa que eu tinha. Talvez a minha expectativa fosse muito modesta, mas vocês têm que me dar um desconto, porque depois de 4 anos de bolsonarismo, é difícil a gente manter aquele mesmo otimismo do passado. Mas, e depois do golpe jurídico parlamentar, e o governo Temer também, perdas de direitos, mas foi bom ter visto essas indicações para a gente ambicionar, a gente querer e a gente lutar por mais e não se satisfazer com pouco.
Essa é uma mensagem boa para o ano que vem, que a gente não deve se satisfazer com pouco e temos que lutar, sim, por uma reforma tributária que traga justiça, temos que lutar para a proteção ambiental e temos que lutar por um Brasil mais justo, mais igualitário, mais democrático e mais livre. E essa luta só está começando, mas teve em 2022 um belíssimo capítulo. E termina o ano com muitas indicações que devemos sim comemorar. Eu diria, a maior delas, a da Anísia Trindade Lima. Mas como vocês viram, muitas outras também merecem comemoração. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.